Back or no? Are we live? No, we are live. We're live. Yes. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui num dia especialíssimo como hoje, o Dia Internacional do Jinshinjutsu, aniversário da Mary Burmeister. Good evening, all. It's very good to be here in this very, very special day, International Day for Jinshinjutsu and Mary Burmeister's birthday. Hoje a gente está aqui acompanhada da nossa querida Cissa, a organizadora do Jinshinjutsu de São Paulo. Então, Cissa, boa noite, muito obrigada por você estar aqui com a gente, obrigada por estar facilitando essa reunião. So tonight you have me, Cissa, the organizer for São Paulo office, and Erica is thanking me for being here. It's my pleasure and my big honor in this very special day. E, claro, a gente quer dar as boas-vindas ao nosso convidado super especial, que me trouxe uma grande alegria ao aceitar o meu convite para conversar com a gente aqui hoje, o Ian Harris. And we want to welcome our very special guest, Ian Harris, who agreed to be with us tonight. Welcome here. Muito obrigado. Boa noite. Thank you. Good evening. Oh, it's a real pleasure to be here, and I'm really always happy to share, stories of Mary and Jinshinjutsu, and this is a perfect occasion. Muito obrigada, é sempre muito bom poder estar falando da Mary, das histórias da Mary, e hoje é uma ocasião perfeita para isso. Então, Ian, eu vou começar te perguntando, te pedindo, na verdade, para contar um pouquinho para a gente sobre a tua jornada, como é que você chegou ao Jinshinjutsu e sobre a tua história, desde aquela época até hoje, o seu contato com a Mary, o que você puder compartilhar com a gente. So, Ian, I would like you to share with us your story, from the beginning to today, from the very beginning to today, and, your story with Mary, and so anything that you would like to share with us. Okay. It makes me think of my father, who always had this joke. I was born when I was very young. Me faz lembrar do meu pai, tinha essa brincadeirinha assim, eu nasci quando eu era bem jovem. And then he would say, and I was so mad at having to come out that I didn't speak to anyone for 2 years, Eu fiquei tão bravo, e ele também dizia assim, eu fiquei tão bravo que eu tive que sair, que eu fiquei quieto por 2 anos, eu não abri minha boca. So, I'll skip through the early years. But how I came to Jinshinjutsu was, I think everything, I guess, is divinely guided. Então, eu vou pular os anos mais jovens, mas eu cheguei ao Jinshinjutsu, eu acredito que tudo seja guiado, né, divinamente, pelo divino. So in the a few years before I came in contact with Jinshinjutsu, I was traveling and playing music, and musicians, of course, struggle to make money. So I was working in New York as a bicycle messenger. Então, alguns anos antes de eu entrar em contato com o Jinshinjutsu, eu viajava muito, eu era um músico, e como músicos fazem muito pouco dinheiro, eu também fazia serviços de bicicleta em Nova York. And so one of the last concerts I was playing, a woman came up to speak with me after the concert, and we talked, and we became friends. And she was a massage therapist, one of the things she did. E num dos últimos concertos que eu fiz,
no final do show, uma mulher veio falar comigo e nós ficamos amigos, e ela era uma terapeuta massagista. And I'm thinking in Spanish now. And then from working as a bicycle messenger, you know, you're in this bad position 8-10 hours a day, and my back was just getting worse and worse every day. E como eu trabalhava como mensageiro, né, de bicicleta, as minhas costas, por causa da posição que a gente fica para andar de bicicleta, as minhas costas estavam ficando cada vez piores. And so I couldn't move anymore. And so I called this friend, you know, because she was a massage therapist. I said, do you know a chiropractor? Do you know someone? I don't want to go to a doctor. E aí eu liguei para essa minha amiga, porque ela era uma terapeuta de massagem, e eu perguntei, você conhece algum quiropata, alguma, né, porque eu não quero ir em médico, e eu não estava mais aguentando as minhas costas, não dava mais para me mover. And she said, well, I'll have a friend who I'll call, and maybe she knows someone. And that was, and a few hours later, that friend called me back. And então, said, go ahead. Ela falou que ela tinha uma amiga e que ela ia entrar em contato com essa amiga para ver se ela podia atendê-lo. E depois de algumas horas, essa amiga ligou de volta para o Ian. And so she calls me back and said, there's this woman, Philomena Dooley, and she does something called Jinshin Jitsu. And I said, I don't care what it is. No, yeah, I'm desperate, you know, as most people are when they come to Jinshin Jitsu, right? I've run out of anything else to do. So I called Philomena, and she said, who at that time lived close in New Jersey, but had an office in New York. And she said, if you want to come tonight at 8 o'clock, you can come. Então, essa amiga ligou de volta para o Ian e falou, olha, eu tenho essa pessoa que é a Philomena Dooley, e ela faz uma coisa chamada Jinshin Jitsu, e eu não queria nem saber o que era, porque a gente chega num ponto, quando a gente está muito ruim, que qualquer coisa, né, que você já tentou tudo, e você vai fazer aquilo que der. E aí eu liguei para a Philomena, e ela estava morando em New Jersey nessa época, tinha um consultório lá, e ela disse que poderia atendê-lo mais tarde, às 7 da noite, e... And so I went, and this friend accompanied me, and I'm lying there on the table, and, you know, it's just the same as everybody else the first time, and you're going, what's she doing? What is going on? And I asked all the same questions that everybody asks now, you know. Então, eu cheguei lá, a minha amiga foi comigo, e deitei, e ela começou a fazer, e eu falei, nossa, mas o que é isso que ela está fazendo? E perguntei todas as perguntas que geralmente as pessoas fazem quando estão recebendo a primeira sessão. And so this was in 1982, you know, so it's a long time ago. And in those days, people didn't know much about anything, you know, like this. Isso foi em 1982, há muito tempo atrás. E naquela época as pessoas não sabiam muito. And so it's interesting. My memory of it is, you know, I had this session, Philomena worked on me, and I just was thinking, this is good. I didn't feel anything special. It wasn't like, oh my God, you know. I just said, this is a good thing. And afterward, I went home, and, you know, I felt a little better, you know, and no great miracle, you know. E então, quando acabou a sessão, ele pensou, nossa, isso é bom. Não fiquei assim, extasiado, mas esse negócio é bom. Então, fui para casa, né, e a Philomena acabou tudo, eu fui para casa, e achei
Muito interessante, muito bom. And I think after a week or two, I called Philomena again. I said, can I make another appointment? Is this, because the way I understood it, I said this was helpful for a lot of, for your health in general. And she said, yeah, come, and then from then I went every week for years. Então, depois de uma semana ou duas, eu liguei para a Filomena e perguntei se eu podia, então, marcar uma outra consulta, porque o que eu tinha entendido que era bom para a saúde em geral. E aí a Filomena falou, sim, claro, pode vir. E a partir daquela vez, então, eu fui toda semana por muitos anos. And, from the first session, I remember Philomena wrote out self-help for me, self-help, but also flows. Spleen flow, kidney flow, things like that. And I immediately started to use them. Desde a primeira vez, a Filomena escreveu para mim algumas autoajudas e fluxos também, fluxo do baço, e eu, desde aquele momento, eu passei a usar. And I just went, I had my session every week, and self-help every day for hours. Então, eu fazia minha sessão toda semana e autoajuda todos os dias por horas. And then, one day Philomena said, Mary is coming to New York, would you like to take the class? Então, um dia a Filomena disse, a Mary está indo para Nova York, você quer fazer a aula dela? Fazer o curso? And I said, oh, sure. It never entered my mind to think, oh, I want to study this. E ele falou, claro, tudo bem. Mas nunca tinha entrado na cabeça dele, nunca tinha passado pela cabeça dele de fazer um curso de Genshin Jitsu. And it was perfect, because the class was 15 minutes walk from my house. E foi perfeito, porque ele andava, a aula era 15 minutos a pé da casa dele. Everything was perfect, everything was easy for me, and just this cosmic thing. In the end, so the woman who called and gave me Philomena's phone number, in the end, is Alice, who wrote The Touch of Healing. Então, e tudo foi uma coisa cósmica mesmo, muito fácil, tudo foi muito fácil. E no fim, essa amiga dele que deu o telefone, né, que deu a indicação da Filomena, era a Alice, que escreveu O Toque da Cura. So everything was this circle. It was because of the music that I met this woman, that I met Alice, that brought me to Genshin Jitsu. It was this. And I didn't do anything. This was really effortless reality. E foi tudo, então, foi como um círculo, né? A música me levou a essa amiga, que me levou a Filomena, que me levou a Mary, né? E foi tudo sem esforço. Eu não fiz nada. And then the class was, close by. And everything, it was just easy, no effort. E foi tudo assim, a aula era do lado, foi tudo muito, muito, muito fácil, sem esforço. So I never thought about studying it, but I ended up studying it. I never thought about being a practitioner, ended up being people coming to me. I never thought to be an organizer. It was put in my hands. I never thought, then I was invited to go work at the office. Everything just... E é isso, eu nunca pensei em ser um praticante e as pessoas vieram a mim. Eu nunca pensei em ser organizador e a coisa caiu no meu colo. Nunca pensei em trabalhar no escritório de Genshin Jitsu e também isso aconteceu. So I was always, in the right place at the right time. Eu estava sempre no lugar certo, na hora certa. And then, so my first class with Mary, then thinking, I already had self-help class with Philomena,
So I knew the safety energy locks. I knew many flows. I thought, easy, great. Então, a minha primeira aula com a Mary, bom, eu já tinha tido a aula de, né, o curso tinha feito auto-aplicação com a Filomena, então eu sabia todas as travas, sabia alguns fluxos, eu falei, isso vai ser fácil. And this friend and I were already working on each other the first week. So I was already, using Shinjitsu. E essa amiga minha e eu, a gente estava, desde o começo, a gente estava fazendo, né, trocando as sessões. Então, eu já sabia até como aplicar também. And then, so that first morning of first day of class, I had no idea who Mary was. E nesse primeiro dia, né, no primeiro dia de aula, eu não tinha ideia de quem era Mary. Mary Burmeister. I didn't expect to be this little Japanese lady, Japanese American lady. Então, a Mary Burmeister, eu não esperava que ela fosse essa, né, mulher, né, nipo-americana. And so it's about. I'm really excited. 9 o'clock, first day. So it's about 5 minutes to 9, and this little lady is standing, in the room, and everyone's talking to her, and she's talking with everybody, and I'm going into my judgment mind, thinking, "Sit down. We're waiting for Mary." E aí tinha essa senhora ali, baixinha, tal, num canto, faltavam 8:55, a aula começava às 9, e tinha um montão de gente conversando com ela, tudo, e na minha mente julgadora, eu pensava assim, senta, que a aula daqui a pouco, a gente está esperando a Mary. So that was my first lesson, not to judge. Essa foi a minha primeira lição, não julgar. So suddenly it got quiet, and Mary started to talk, and I was able to exhale. By the end of that first hour, till the break, I was just, finally, this is the person I can listen to. Então a Mary começou a falar. E eu fiquei assim. E eu pude expirar. Na verdade, depois da primeira hora de aula, a gente teve um intervalo para tomar uma água. E eu, exalei, expirei e falei, finalmente, essa é a pessoa com quem, né, eu posso... So, I'd done meditation, I'd done many things, and had even good teachers, but there was never any one of them that I felt was the thing about Mary was she was just down to earth. She wasn't preaching. Mm-hmm. She wasn't interested in being right. She just said, here, and it's your life, and this is what I'm offering you, and you can listen or not listen. And that was... Ok, então eu já tinha feito meditação, tinha feito alguns cursos e com instrutores que não eram ruins, mas com a Mary, ela tinha essa qualidade, ela não estava interessada em estar certa, ela não estava... She wasn't trying to convince anybody. Ela não estava pregando, ela simplesmente chegava e falava, olha, tá aqui. And then, everything she said, I was like, yeah, great, yep. Tudo que ela dizia, eu falava, sim, é isso. And I wrote like crazy, like, most of us, that first time, you're just writing.
And then I'd get home at night and look at it, and it made no sense. E aí ela falava, e eu tomava nota feito um louco, como todo mundo a primeira vez, a gente escreve feito doido. E aí eu chegava à noite em casa, olhava as notas e falava, mas não faz nenhum sentido. You know, when she said it, it made perfect sense. You know, mostly. And not that I didn't understand it. I didn't understand it, but I made sense. I agreed. You know, it's like, yeah. I'm with it. Fazia sentido, mas não é que eu entendia, mas eu escutava e eu concordava, eu falava, And the more she talked, just the more... This is how I lost my hair. It just... It just... E quanto mais ela falava, mais eu... Assim que eu perdi o meu cabelo. So... You know, but I knew everything. I knew I agreed with everything she said. I just didn't understand it, and I didn't dare to ask a question because I didn't even know what to ask. You know, some people. I mean, now in teaching, I see some people just quick. I don't understand why. Why even ask? I felt I don't understand enough to ask why. Uhum. If she gives me an answer, I still don't understand it. So I didn't, you know. Então ela falava e eu concordava, mas eu não entendia. E eu nem queria perguntar, porque eu não sabia nem o que perguntar, né? Hoje em dia, às vezes eu estou dando aula, tem as pessoas que logo, né? Não entendi por quê. Mas para mim era assim, eu não sabia nem o que perguntar. And so it was only, I think, my third class where I said, oh, I think I understand something. And I said, Mary, is this correct? And she said, now you're getting it. And I was like, oh. Isso foi no meu terceiro curso que finalmente eu comecei, falei, acho que agora eu estou entendendo. Então eu levantava a mão e falava, Mary, é isso mesmo? E ela falava, sim, agora você está entendendo. And it's funny because, you know, toward the end of Mary's life, that was how I had to ask her questions as well, because she didn't understand the concepts of the words. If I would ask, Mary, what is, you know, this flow or why, she would just go like this. But if I had an idea and I could explain something or show her something, she would go yes or no. Mm-hmm. So it went from all those years, you know, to all those years later in the same place. You know, how to ask her was to say, is this correct? Uhum. Então, quando chegou mais para o final da vida da Mary, eu também não podia perguntar, porque ela não estava mais captando o sentido, o conceito, né? Então, eu não podia chegar para ela e falar, Mary, o que é esse fluxo? E ela não sabia. Mas se eu chegasse para a Mary, eu conseguisse explicar ou demonstrar, aí ela podia dizer, sim, é isso. Então, foi uma coisa que aconteceu no início, né, que eu falava, isso está correto, como foi no final também. For instance, one day I was giving a session in the office, and in those days Mary would come in the middle of the session and work and help, you know. Mm-hmm. And before she came in, I looked at the woman's foot and I saw her fourth toe was bent. And I thought, oh, mediator. Então, o Ian, ele estava dando uma sessão e a Mary muitas vezes entrava no meio da sessão para ajudar e aí essa mulher que estava deitada, antes da Mary entrar, ele reparou nos pés dela e viu que o quarto dedo estava
the fourth toe. O quarto dedo estava, o quarto dedo do pé, né? Yeah. Tava, como é que se fala? Dobrado. Dobrado. Obrigada. E aí ele pensou, mediador. And so then Mary comes in and I see her looking at the same thing. You know, she just keeps looking at, and you know, and she would just focus on that one thing. E eu vi que a Mary entrou e ela estava focada na mesma coisa. Eu via que ela estava olhando, né, o mesmo detalhe ali do dedo. And so I was sitting across and I said, Mary, is it mediator? E eu estava sentado do outro lado dela, eu falei, Mary, e aí, é mediador? And she went, you know, she didn't know what I meant. E ela não entendeu o que eu estava, né, querendo dizer. So then I showed her the mediator flow and she went. Então daí eu mostrei o fluxo do mediador e ela disse. So she knew that, just the word didn't, you know, so that's what happened, you know, when she had this head injury. You know, it affected, she could speak, but she sometimes couldn't connect. You know, everyday things was easy, but special things, she couldn't connect it. So you had to, if you explained it to her, then she knew what you were talking about. Então, isso que aconteceu com a Mary quando ela machucou, né? Ela teve esse acidente que ela machucou a cabeça dela. Então, ela podia falar e para as coisas do dia a dia tudo bem, mas coisas mais específicas, ela não entendia às vezes a palavra, né? Ela não fazia a conexão da palavra. And many times, you know, just being around her, I just watched. I listened to her. I watched her, and to see her as a human being, but also to see how her mind worked even after this accident. E para mim era, né, só de estar ali trabalhando, né, em volta dela, vendo ela como um ser humano, como ela pensava, né, o que ela falava, mesmo depois do acidente, né, do machucado. So many times people would say things to her and she'd say, I have no idea what you're talking about. E muitas vezes as pessoas diziam coisas para ela, falava, eu não tenho ideia do que você está falando. And I thought, oh, it's because of this. E eu pensava, é por causa disso. But the last few years, I think, no, I understand. Because I listen to people and I have no idea what you're talking about. E eu, então, achava que era por causa do machucado, mas nos últimos anos eu comecei a pensar que não é. Era porque as pessoas começaram a me perguntar algumas coisas e eu falo, tem ideia do que você está falando? You know, because she was focused on what is, you know, focused on the breath, focused on harmony, focused on, you know, the center. And all of this other stuff going on was meaningless. Porque a Mary, ela estava focada na respiração, ela estava focada né, em estar centrada no agora. Então, as outras coisas não faziam muito sentido para ela. And I think, you know, as I get older, I get more and more like, oh, why are you talking about that? You know, why? What are you talking about? It's just, you know, it's just. Do you know, have this expression, white noise? Yeah, it's just noise. It's just to fill the time so that we don't look at ourselves, I think. Então, hoje em dia, o Ian também, ele percebe, eu percebo, né, que as pessoas às vezes falam, e é só, né, não tem conteúdo. You know, we're so busy
you know, this why, who cares? You know, we're so busy with things that don't matter. I mean, really busy, and so it's so important to me, and you have to tell me, and then why? You know, when I think of effortless reality, it's just life. You know, the sun rises, the sun sets, the seasons come and the seasons go. Just observe, you know, and observe yourself. Então, as pessoas estão muito preocupadas em saber muitas coisas. Por quê? Por quê? Mas para quê, né? Isso, a gente tem que ter essa realidade sem esforço, né? As estações do ano vêm, vão, né? Os anos vêm, vão, e é o que é. It's, you know myself, it is. Now know myself, so it's you know, recognizing nature in myself, right? It says it in the textbooks. You know, it's looking at my nature, and I don't have to figure it out. I just have to observe it, you know. Então, agora conhecer a mim mesmo é, né? Então, essa realidade do... I lost a little. Now know myself. It's just about, you know, seeing nature outside myself, seeing nature inside myself. I don't have to always know all the reasons. Uhum. Eu não tenho que sempre saber né, o motivo de tudo. É a natureza fora de mim, a natureza dentro de mim. You know, and I read a lot of scientific articles, you know. I'm just curious because it's interesting. Eu leio muitos artigos científicos, eu sou curioso, né? And you know, many of them saying, well, we've been doing this study for, you know, the last 10 years, or, you know, things like that. And so this is what we saw, and so this is the result. Uhum. Então, muitos deles dizem, bom, isso é o que nós temos estudado há 10 anos, e isso é o que nós vimos, e esse é o resultado. And I read it, you know, and I'm going, you know, why bother? The same thing, because they say, oh, now we know this is how this works. But then you read 10 years later, it said, oh, remember that when we said that? No, that was wrong. Now we found it's this, you know, and then they keep going. So, you know, why have a conclusion? Just say, oh, this is what I saw. Então, para que se preocupar com o resultado? Porque daqui 10 anos, eles vão falar, lembra aquilo que a gente falou há 10 anos atrás? Então, não era isso, é isso aqui agora. Então, porque em vez de chegar e trazer um resultado, falam, olha, isso é o que nós vimos. And science is a study of nature, right? We study nature, but a laboratory is not nature. E a ciência é o estudo da natureza, estudamos a natureza, mas um laboratório não é natureza. So, you know, when I set up an experiment, you know, or a study, I already have a result in mind. Quando eu faço um estudo ou um experimento, eu já tenho um resultado em mente. So, it's not nature anymore. Então, não é mais natureza. So, you know, I think, and you know, how I heard from Mary, and it's not that, you know, science is science, and it's important, it's interesting, but the approach of making a limited study and having a conclusion is not now know myself. Então, ciência é muito importante,
Mas essa coisa de fazer um estudo limitado e ter uma conclusão, isso não é conhecer a si mesmo, a mim mesmo. You know, that's why Mary said, you know, Shinjitsu is an art. É por isso que a Mary dizia que Shinjitsu é uma arte. And, you know, in part, I guess that's why it spoke to me from the beginning, you know, and that's, you know, being a musician, it's the same thing. It's no, you know, no one can tell you, this is how you play this piece of music. Então, a Mary dizia, é uma arte, e acho que é por isso que desde o começo falou muito para mim, para o meu coração, porque eu como um músico, né, eu não podia que tivesse assim, não, isso tem que ser assim. Or, you know, if you paint a picture, this is how you paint the picture. Ou se você vai pintar um quadro, aí é assim que se pinta um quadro. You know, we all have we experience things differently. We see differently. We hear differently. We feel differently. Todos nós, a gente experiencia as coisas diferentes. Nós vemos diferente, nós escutamos diferente, nós sentimos diferente. So, if I'm utilizing Shinjitsu, you know, someone comes to me, you know, I use my 5 senses the way I have them, and then I respond, you know, that's the art. E quando vem alguém para mim, para o Shinjitsu, eu uso os meus 5 sentidos como eu os tenho. E aí eu respondo a pessoa. You know, this is why we do body reading, you know, why we do pulse listening. You know, all of those things is to see, you know, if I'm going to paint the picture, this is what I'm, you know, here's what I'm looking at. Por isso que a gente faz a leitura corporal, a leitura de pulso, porque isso ajuda a gente a pintar o quadro. You know, many years ago, a friend of mine was and still is a painter, not a house painter, but an artist. An artist, yeah. And she had a wonderful teacher. And so she had class every day, and she asked me, you know, if I wanted a model at the class and to earn some money. And I said, great, yeah. So it wasn't nude modeling. Então, uma amiga minha, que é pintora, artista mesmo, ela precisava de um modelo. Então, ela perguntou, você quer modelar para mim? E ele falou, claro. Mas não era para fazer, não era um nu. But first I got to listen to this wonderful teacher, who was like Mary. But so I would model, you know, I'd pose for 20 minutes and then take 5 minutes break, and then pose for 20 minutes and then take 5 minutes break. Então, eu primeiro escutei o professor dela, que era uma pessoa também como a Mary, e então a instrução, eu tinha que posar por 20 minutos, tirava né, parava por 5, voltava mais 20. And so, you know, if there were 10 or 15 students, they would be, you know, in this 180 degrees around me, painting. E tinha uns 10 ou 15 alunos, né, me rodeando, assim, pintando. And so during those 5-minute breaks, I would walk around to see what people saw. Então, nesses 15 minutos de intervalo, eu ia em volta, né? Eu dava uma voltinha para ver o que cada um estava fazendo. And of course, each one had a different point of view, so that was different. E claro, cada um tinha uma perspectiva, então era diferente. But then each one
had different colors. Everything was different. You know, if you look, I mean, some, you know, mostly the same, but some you look and you go, that's not even the same person. E muitos tinham, a maioria usavam cores diferentes, feições diferentes. Alguns você falava, não, nem é a mesma pessoa. So, you know, maybe some of it's based on technique limitations, but a lot of it's based on knowing myself or knowing this other person, right? It's the same as Jinshin Jitsu. É a mesma coisa que o Jinshin Jitsu, porque muitos tudo bem, muitos eram porque tinham uma limitação técnica, mas na maioria era porque era uma coisa de conhecer a mim mesmo, conhecer o outro, como no Jinshin Jitsu. So Mary always brought, you know, when I would ask her a question, she'd say, go home and study. E quando eu perguntava alguma coisa para Mary, ela dizia, vai para casa e estuda. You know, I can't give you the answer. You know, you need to study, you need to learn this. Eu não posso te dar a resposta. Você tem que ir e aprender isso. You know, and she'd come to me in class sometimes and go, no. You know, that's not the safety energy lock. It's more here. She would show me things. You know, that's part of the technique. E muitas vezes na aula, ela vinha e ela recolocava a minha mão, falava, olha, não é aqui a trava, é mais para cá. Então, aí era parte da técnica. So for me, you know, like you said at the beginning, the journey, you know, the journey in Jinshin Jitsu for me is learning how to think, you know, studying. You know, after all these years, still studying, still learning, still seeing every day, every time I teach, I learn something new, you know, seeing the relationships that, you know, he's weaving, seeing all of that. And then that changes how even self-help, it changes my self-help. It changes how I touch someone else. Então, até hoje, eu estou aprendendo, estou estudando. Cada vez que eu vou dar aula, eu aprendo alguma coisa nova. E isso acaba mudando a forma como eu faço minha autoaplicação. So that, you know, for me, that's the journey. And that's, you know, it's not about, oh, I went to 5 classes or I went to 10 classes, you know. It's what did you do in those 5 classes? What did you do in between those 5 classes? And did you do self-help? You know, did you look in the mirror? Have I looked in the mirror? Have I seen? And am I, as Mary said, be the observer of the transformation? Então, isso é disso que se trata, é esse estudo, né, contínuo, você está fazendo autoaplicação, você está se olhando no espelho, você está buscando, né, esse autoconhecimento. So this, yeah, you know, that's one of the most important things, I think, in some way, you know, be the observer of the transformation, which takes me out of the doing. É o que a Mary dizia, seja o observador da transformação, me tira do fazer, do fazedor. And then I'm listening. E aí eu posso escutar. And listening is, we're not doing, you know, we're listening. Again, an art, you know, if you're playing music, if you're playing with other people, you have to listen. Or even if you're playing alone, you have to listen to your heartbeat. You know, you have to listen to the room. E quando você está escutando, você não está fazendo. Quando, por exemplo, você vai tocar música, você tem que, se você está tocando com outros músicos, você vai escutar. Quando você está tocando sozinho, você também vai escutar. Você vai escutar o bater do seu coração, né? Você vai escutar tudo que está ao seu redor.
So we're alive, right? We're not robots. It's not so. Nós estamos vivos, não somos robôs. Actually, I had yesterday an interesting experience, which I felt very good about. E ontem eu tive uma experiência que me fez me sentir muito bem. I don't know if you guys know Tom Petty, the rock musician. Não sei Famous musician. What kind of musician? Tom Petty. Tom Petty. Yeah. Não sei se vocês conhecem Tom Petty, que é um músico. So there's a song of his from like 25 years ago. You don't know how it feels. Tem uma música dele de 25 anos atrás. The name of the music is You Don't Know How It Feels? Yeah. E o nome da música é You Don't Know How It Feels. And the drum beat on it through the whole song is exactly the same. E a batida da bateria durante toda a música é exatamente a mesma. It's just one repetition, 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 repetition. Never changes. É uma repetição, nunca muda. And I've had conversations with people saying, "Oh, it's a drum machine." Eu tive conversas com pessoas que eu falava, isso daqui é uma máquina de bater, né? É uma máquina. Because it's so perfect, you know. Porque é tão perfeito, tão perfeito. But I always felt, I said, no, it's breathing. It's alive. Someone's playing the drum. Someone's playing that. I could feel that. As pessoas falavam que era uma máquina e o Ian falava, não, isso daqui é alguém porque tá respirando, tá vivo, tem alguém tocando. And finally, yesterday I received a new version of it, and it has all the information. E ontem eu recebi uma nova versão dessa música e tem toda a informação. And it said, the drummer. And it explained, it said, even though it's so perfect, this is the drummer and he did that. And I was like, yes. E aí estava lá o nome do baterista e estava explicando, embora seja perfeito, é o baterista, ele fez isso. But that's the difference. You know, it can be, you know, it's close to perfect, but of course we're not perfect, you know, we're alive. So you can feel the breath and it's the same. You know, everyone's different. Everything is different. You know, the heartbeat's the same, you know, you feel that, but when you listen to 1,000 people's pulses. Each one it's the same, but it's different. Então, me perdi. So every person you encounter is different. Cada pessoa que a gente encontra é diferente. Então, por exemplo, você pode ser próxima à perfeição, mas você não é perfeito, tem a respiração. Então, cada vez que a gente vai escutar o pulso de uma pessoa, você pode escutar o pulso de 100 pessoas. É o mesmo, mas é diferente. So when we talk about, for instance, you know, the texture, the six-pointed star, you know, what does that mean? You know, fluffy. What does that mean? Gummy. It's different. Quando a gente fala aí das texturas da estrela de 6 pontas, o que quer dizer, né? É fofo, é goma, né? É diferente. And it, you know, and again, it's the transformation. So, you know, all of the things we learn in Jinshinjutsu are not separate. E, de novo, é a transformação. Tudo que a gente aprende no Jinshinjutsu não está separado. Right? So it's not, it moves from one to the other. Right? Move de para o outro, né? Same, so in music, when I go, oh, what tone is for that? You know, if someone has a spleen disease, what tone do I play? What music do I play? Mesma coisa que na música, que tom é esse? Mesma coisa quando uma pessoa está com uma doença no baço,
Você pergunta que tom que eu tenho que usar aqui. But if you have you know, the octave, it doesn't go that way. Mas there is no such thing as a note. Mas quando você tem o todo, você não vai nota por nota, não tem uma coisa que é a nota, só a nota. Existe uma continuação, um contínuo. And so you just have to pay attention to the person anyway. You know, it's a spleen is a spleen, but music is, you know. Então, mas você tem que prestar atenção na pessoa, porque um baço é um baço, mas música, você sabe. You know, it depends. How do you tune your instrument? Depende de como você vai afinar o seu instrumento. So this is why I'm saying, you know, why we get caught up in all the, whoa, what's right? E é isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente fica muito preso no o que é certo. And this is what I saw with Mary, you know, in classes. People would, you know, well, I do it too, but people would ask Mary a question and she would. E era isso que eu vi com a Mary em classe, né? Pessoas vinham e perguntavam uma pergunta e a Mary ia, ó. You know, sometimes she would give, boom, that's the answer. You know, if she thought, oh, okay, well, why not? Muitas vezes, algumas vezes ela ia direto, pá, essa é a resposta. Acho que ela falava, tá. But for those of us who, you know, she's overstudying, she'd send us back to study more. You know, she'd give an answer that made you study more. Mas para as pessoas que ela via que queriam se aprofundar, estudar, ela falava, não, ela nos dava uma resposta que fizesse com que a gente voltasse e fosse estudar mais. And many people just, you know, became so frustrated because what's the answer? Muitas pessoas ficavam frustradas porque falavam, qual é a resposta? You know, there's, and as she said, you know, so one answer brings two new questions. E ela dizia, uma resposta traz duas novas perguntas. So, you know, I found Mary always just very thoughtful. A Mary era uma pessoa tinha muita consideração. You know, she'd realize who she was speaking with. Ela sabia com quem ela estava falando. And how to answer. E como ela ia responder. So I see people, you know, the questions that come up, you know, and I guess here on the Facebook group, you know, so people always looking for the answer, and one person says this, and one person says that, and one person says that, you know, and maybe they're all right, or none of them are right, or it doesn't matter. Então, no grupo de Facebook, as pessoas vêm com perguntas e cada né, e aquela pergunta, uma pessoa responde de um jeito, outra de outro, outra de outro, todas estão certas, ou nenhuma delas está. You know, so I think the best answer is, what do you think? What do you think the answer? You know, to ask a question is, and Mary said it, you know, she said, if you can ask the question, you already know the answer. E eu acho que a melhor resposta é o que você acha? Porque, geralmente, se a pessoa pergunta, Mary dizia, se você está perguntando, é porque você já sabe a resposta. So this is part of, you know myself. You know, what's my experience? What have I learned? What did I hear in class? And what are the relationships? I mean, all the instructors meet once a month on Zoom and study. Então, isso é saber, né, conhecer a mim mesmo, né? Então, qual é o que eu experiencio, o que eu aprendo, né? Nós, instrutores, nos encontramos uma vez por mês. And still we ask, you know,
what do you think about this page? You know, this is my idea. What's your idea? And sometimes it's the same, sometimes it's very different. E nós, então, discutimos ainda, vamos falar dessa página, o que você acha? E muitas vezes a gente pensa, muitas vezes pensamos iguais e muitas vezes temos diferentes pontos de vista. And sometimes, and that's, you know, we all learn. E nós aprendemos todos. Because it helps, for me anyway, it helps me to think, you know, each time I go, it's another way to think. Aí nós aprendemos, porque cada vez que acontece isso eu vou, isso é um novo jeito de pensar. And, you know, it's always good to keep an open mind, not to find the answers. É um jeito muito bom de deixar, né, de fazer com que a mente esteja sempre aberta, não encontrar as respostas. So the most important thing is, you know, hold your finger. Então, a coisa mais importante ainda é segure seu dedo. If you have too many questions, you know, hold your 21s. E se você Clear tem your head. muitas perguntas, segure os 21, limpe sua mente. And see what happens. E veja o que acontece. Experience your own, you know, when I practice self-help, you know, I experience my own body and I experience the experience that helps me to understand the words, the information. Então, quando eu pratico autoajuda, eu experimento o meu próprio corpo e experimento as palavras. So, you know, if I feel something in my body, I go, oh, that's what Mary was talking about. Finally, 30 years later, you know. Então, quando às vezes eu sinto alguma coisa no meu corpo hoje em dia, eu falo, isso é que a Mary falava lá atrás, há 30 anos atrás. You know, does that make sense? You know, so that's, so self-help is for self-help and self-help is also self-study. Então, a autoaplicação, ela é autoaplicação, mas ela também é um autoestudo. So that's why, you know, I still learn from the self-help books. É por isso que eu ainda aprendo com os livros de autoaplicação. You see a page and you go, oh, that's so simple, you know, and now I understand it. But it took me all those years to get to that place. It's not if I just put, you know, back on my bookshelf and don't ever touch it and don't ever think about it and open it again, I'm still in the same place. But if I practice and then go back, then I learn something. Então, quando eu até hoje aprendo coisas do livro de autoaplicação, eu olho e falo assim, olha, isso daqui, agora eu entendi, né? Então, a prática, o abrir o livro, não adianta eu guardar o livro lá atrás e não abrir, porque daí eu vou voltar e eu vou estar no mesmo lugar. It's the same as when, you know, I was studying guitar, and if I went back to my teacher and didn't practice all week, what's the point? A mesma coisa que se eu estivesse estudando guitarra, se eu passar a semana inteira sem estudar e voltar para o meu professor, qual é o motivo, né? I mean, you know, I would do that on occasion, and my teacher he said, I'm hurt. Eu fazia isso de vez em quando e o meu professor falava, nossa, eu tô ofendido. Yeah, you know, why are you coming to me? You know, if you don't respect me enough to go and I'm doing the work, you have to do the work, you know? Então, por que você vem para mim, né? Eu estou fazendo o meu trabalho, faça o seu também. And it's the same. You know, I felt bad. I still feel bad. You know, it's 40 years ago, you know, but I think, no, I won't do that, you know, and I understand we do that as people, you know, but I see
Yeah, there's no reason not to, if I'm coming for Jinshin Jitsu and, it's about knowing myself, then I need to do that. Eu fazia isso e acho que todo mundo faz, né? Mas eu acho que se eu estou aqui para aprender Jinshin Jitsu e me conhecer, então eu vou fazer diferente, né? So those are my stories. Kind of, that's what, it's me, but, that's a lot of what I learned from Mary too. Então, essas são as minhas histórias. Isso é muito de mim, mas também muito que eu aprendi com a Mary. Ian, eu nem sei explicar para quantas viagens essa conversa me levou. Eu viajei muito aqui enquanto você falava. I don't know how many trips this took me. I traveled a lot while you were talking. E eu acho que tudo que você falou sobre o estudo contínuo, o comprometimento, o estar sempre em busca de conhecer a nós mesmos. And everything you said about continuing studying and the commitment and, trying, always looking for knowing ourselves. Eu acho que essa é uma das formas mais bonitas de honrar o legado do Jiro e da Mary. Eles trouxeram isso, eles nos deram esse instrumento para que nós fizéssemos isso, fôssemos mais conscientes de nós mesmos. So I think that this is the way that we can honor Jiro and Mary. They gave us this gift for us to do this. Então, eu quero agradecer muito. Eu quero contar uma historinha pequenininha, rápida. I want to thank you so much, and I want to tell you a very little story. Yeah. Eu estudava música quando eu era pequena, estudava violão, e os meus pais fizeram questão que eu estudasse violão clássico. Mm-hmm. When I was little, I used to study classic guitar. Yeah. And I hated. Eu odiava. Eu queria tocar música para cantar. I wanted to play music to sing. Mm-hmm. Mas, por ordem dos pais, eu estudei a música. Mas because my parents told me so, I studied, classical. Mm-hmm. E no dia que eu conheci você, que eu fiz a minha primeira aula com você em 2004, era uma aula sobre a relação dos tons, das notas musicais, das cores e das travas. And the first class I had with you in 2004 Mm-hmm. was a class relating tones, musical tones, colors, and Mm-hmm. E a relação com as travas. And the relation with the locks. Mm-hmm. E quando você escreveu uma pauta na lousa, e quando você foi colocando as notas e fazendo as relações dos tons e semitons com a vibração das travas. And then you put on the board all the, the musical notes and, all the relations with the tones and semitones. Because that's what Mary gave us. Naquele momento, eu tive a certeza do porquê é que eu tinha estudado música antes. Foi naquele momento que tudo fez sentido para mim. At that moment, everything made sense to me. Then I understood why I had studied music the way quando a aula acabou, eu liguei para os meus pais em São Paulo e agradeci por eles terem me obrigado a estudar. And when class was finished, I called my parents and I thanked them for making me study. Então, eu queria que você soubesse da sua importância na minha vida. I wanted you to know your importance in my life. E agora eu quero pedir para você guiar a gente numa prática. Pode ser uma prática curtinha, 10, 15 minutos, mas para a gente poder experimentar o Jinshin Jutsu. Okay. So you could guide us in a small, a short practice, 10, 15 minutes. Can I take 2 minutes break? E
Yes? Yeah, okay. I'll be right back. Ok. Então, pessoal, enquanto ele vai fazer um intervalinho de 2 minutos. Enquanto nesses 2 minutos, eu vou agradecer vocês por estarem aqui, né? Amanhã não vai ter live, a live de amanhã está acontecendo hoje, eu troquei os meus compromissos, porque hoje, de fato, e eu espero que vocês tenham essa consciência, é provavelmente o dia mais importante para os praticantes do Jinshin Jutsu. É o nosso dia mais importante do mundo, porque é o dia que a gente comemora o nascimento da pessoa que trouxe o legado do Jiro Morai para o Ocidente. Nós não estaríamos aqui, nós não saberíamos o que nós sabemos, nós não teríamos o auto-aplicação se não fosse a Mary. Então, esse dia 21 de outubro, é um dia para ser cultivado por nós, praticantes do Jinshin Jutsu, como o dia mais especial da nossa vida de praticantes, em honra a ela, em honra a essa mestra. E então, eu estou feliz. Vocês viajaram com o Ian? Porque eu viajei muito aqui, muito. E muitas das coisas que ele disse sobre a importância uma hora ele falou que importa não são quantos cursos você fez, se 5 ou 10, mas o que você estava pensando enquanto você fazia o curso e principalmente o que você fazia entre um curso e outro. Então, isso para nós estudantes é uma mensagem muito, muito profunda, né? A gente está permanentemente usando o nosso corpo, a nossa vida para ampliar a nossa consciência a respeito do Jinshin Jutsu. E eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um curso com a Philomena Dooley nos Estados Unidos, e a Pat Meador, que foi a melhor amiga da Mary, a pessoa que lia as cartas do Jiro Morai junto com a Mary, que respondia as cartas que as pessoas mandavam para a Mary fazendo perguntas, muitas delas era a Pat quem respondia, ela ajudava a Mary. E eu fiz muitas sessões, recebi muitas sessões com a Mary ao longo dos anos, e nesse dia especificamente eu estava lá para fazer um curso com a Filomena, e a Pat chegou, ela se sentou, e eu achei que ela tinha ido só fazer uma visita para a gente. Depois você conta só esse pedacinho final para o Ian, tá, Cissa? A Pat sentou e eu achei que ela fosse ficar ali 5 minutos. E ela ficou 5 dias estudando, assistindo a aula da Filomena, o seminário básico inteirinho. Depois de 60 anos de Jinshin Jutsu, ela ainda está fazendo uma classe. Yeah, Erica was telling everybody about Pat Meador. And once Erica went to for a 5-day class with Filomena, and she saw Pat getting in the room, sitting down, and Erica thought that she was going to stay for some time, a little, some minutes, and she would leave. But no, she was there for the 5 days and studying. So Pat always studied. Yeah. She always. A Pat sempre estudou. When I was working in the office, I would see Pat. If she had a free hour with no client, she would get her books and go in the back and study. Então, a Pat, ela lá no escritório, ela tinha se ela tivesse uma hora livre sem cliente, ela pegava os livros dela e ia estudar. Always, and that was after, many years. Isso sempre, mesmo depois de muitos, muitos anos. Let's go practice that. Yeah. Vamos praticar? Okay. I think the simplest thing to just hold our index finger. Então vamos segurar o nosso. Eu pensei de uma coisa bem simples. Vamos segurar o nosso dedo indicador. But as I was saying, when we practice self-help, you can hold your index finger and watch TV and whatever. Então, but really, consciously.
Quando você segura o seu dedo indicador, você pode segurar o dedo e assistir televisão, fazer outra coisa, mas vamos fazer isso conscientemente. So, what do I feel? Do I feel tension? Do I feel texture, hardness? And where do I feel it? Quando eu estou fazendo conscientemente, o que eu sinto? Eu sinto que textura eu sinto algum ponto mais tenso, onde eu sinto. And so, if I feel the whole finger, do I feel something in that bottom part, which is, hip line 15, or do I feel it in the middle, 14, or do I feel it here, so sometimes you just feel tension, or it's full, or hard. Então, quando eu estou sentindo aqui o dedo, eu sinto mais aqui embaixo, que seria a linha do quadril, 15, ou eu sinto mais aqui no meio, que seria a linha da cintura, o 14, ou mais aqui na ponta, que seria a linha do busto. E quando eu sinto, eu estou procurando aqui, será que está mais cheio, ou mais tenso, mais duro? So, if you've never paid attention before, now's a good time to start. Então, se você nunca prestou atenção, agora está na hora de começar. People have said over the years, more than a few times, oh, you need so much patience to do Jinshin Jitsu. Muitas pessoas ao longo dos anos disseram muitas vezes, você precisa de tanta paciência para fazer Jinshin Jitsu. And I said, no, but you don't need any patience, because patience implies you're waiting for something to happen. Não, e eu dizia, não, você não precisa de paciência, porque paciência implica que você está esperando que alguma coisa aconteça. No, I'm just listening, just paying attention. Mas eu não estou aqui, eu estou só escutando, só prestando atenção. Not waiting for a pulse. Não estou esperando pulso. No expectations. Just being in the now. Sem expectativas, só estando no agora. Right? And then we can observe. E aí a gente consegue observar. So while I'm holding my finger, I can exhale, drop my shoulders, let go. Então eu estou segurando o meu dedo, eu posso expirar, soltar os meus ombros e deixar ir. And if you've studied or you're beginning to study, now you can go through all of your notes and all of your books and see all those things that the index finger is related to. Se você está estudando ou está começando a estudar, você pode pegar todo o seu material e vai buscar tudo que está relacionado com o dedo indicador, tudo que o dedo indicador pode ajudar. And you see, it helps a lot of things. Nossa, ajuda muitas coisas. So safety energy locks, organs, spine. Então ajuda, né, algumas travas, os órgãos, a coluna, etc., etc., etc. etc, 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 etc. So yeah, sometimes when I'm teaching, I think, oh, why should I talk about this? They know this already. Então, muitas vezes, quando eu estou ensinando, eu penso, por que eu vou falar disso? Eles já sabem tudo isso. And then people say, I never heard that before. E aí as pessoas dizem, nossa, nunca tinha escutado isso.
I said, yeah, check your notes. Sim, você escutou, né? Toma nota. You know, when some of you may know Mona Harris. We have the same name because we used to be married. But Vocês devem conhecer a Mona Harris. Nós temos o mesmo nome porque nós costumávamos ser casados. and when I first moved to Germany to live there, she translated for my classes a lot. Quando eu me mudei para a Alemanha, ela costumava traduzir as minhas aulas. And she would say to me, I never heard those things before. E ela costumava dizer para mim, nossa, eu nunca escutei essas coisas. I said, yeah, no, I made it up. I'm such a genius, you know, I made it. E eu dizia, não, fui eu que inventei, eu sou um super gênio. And then, you know, she would go to other people's classes, and then she said, you know, everyone says those things now. E aí ela ia para as aulas dos outros instrutores e aí ela voltava para mim e falava assim, sabe, eles também dizem as mesmas coisas. Yeah, they all learned it from me. You know? Eu falava, eles aprenderam comigo. But so, you know, sometimes, yeah, it takes the experience. It takes really being in it before you go, oh. Mas muitas vezes toma tempo, precisa de experiência para você chegar naquele lugar e falar, tá, isso eu, né, já sei. So, you know, I can hold my index finger from now until and keep learning. Então eu posso segurar o meu dedo indicador daqui até e vou continuar aprendendo. So, you know, so when I get quiet and just listen and just feel and let the body speak to me. Então, eu fico quieto, escuto e sinto e deixo o corpo falar comigo. And even, you know, even if I'm getting a story, we all have stories. So it's just a story. It's where am I now? E se eu estou captando uma história, é só uma história. Todos nós temos histórias. Onde eu estou agora? You know, the story. Our mind likes to make everything nice and. A nossa mente, ela gosta de fazer tudo bonitinho, né? Right? So, oh, I feel this. Oh, that means, and now I understand that. Então, é aquela coisa, eu estou sentindo, isso quer dizer, e agora eu entendi isso, entendi aquilo. Maybe. Talvez. Maybe. Always. More important, I think, is just to go, interesting. Because my story, my explanation of it doesn't mean anything. Acho que, mas eu prefiro falar, interessante. Talvez a história não queira dizer nada. Because, you know, as soon as I enter that story, that line, I go down that road. If the truth is over here, I missed it. Porque uma vez que eu entrar naquela linha de pensamento, naquela história, eu posso perder, né? Que não tiver nada a ver com isso, eu vou perder, né? O que é realmente. You follow? Mm-hmm. So if I have nothing else to do, it's fine. You know, go there, but always be open to new evidence.
Ah, então, se não tiver nada o que fazer, tudo bem, posso até seguir essa linha, mas acho que a gente tem que estar sempre aberto para novas. So maybe a good thing is to hold my thumb also. Também, talvez uma coisa boa é segurar o meu polegar. So the thumb, is to help safety energy lock 9, which is the end of a cycle, beginning of a new one. So I can let go of the past, let go of the old story. Então, porque daí, como o polegar ajuda a trava de energia 9, que é o fim de um ciclo, começo do outro, eu posso jogar fora essa história antiga. So every day new, every breath new, every me new. Todo dia novo, cada respiração nova, cada novo eu. And then we're surprised. E aí nós nos surpreendemos. It's much more fun. Muito mais divertido. Well, for me, anyway. If it's the same every time, I did it already. Pelo menos para mim. Né? Porque se for sempre a mesma coisa, aí é chato, pelo menos. Né? It's like, oh, again, I have to do a kidney flow. Eu digo assim, de novo vou ter que fazer o fluxo do rim? I've done 1,000 kidney flows. Eu já fiz uns 1000 fluxos do rim. But today is different. Mas hoje é diferente. When Milton Nascimento has to sing Nada Será Como Antes for the 50,000th time, he sings it new every time, right? Quando o Milton Nascimento vai cantar Nada Será Como Antes, pela 50 mil vezes, ele vai cantar diferente. Right? It's alive, right? É vivo, tá vivo. It's the first time every time. É a primeira vez, cada vez. Now, some people, I was thinking about this lately, people say, live today as if it's your last day, right? People say that, right? As pessoas dizem, viva o seu dia, esse dia como se fosse o seu último dia, as pessoas dizem. For me, better even is live today like it's your first day. E para mim, viva o seu dia de hoje como se fosse o seu primeiro dia. Acho melhor. Like little babies. Everything's new. Como bebês, como tudo é novo. Not like, oh, it's my last day. É o meu último dia. I better take all my memories and take them with me. You can't take it with you, just. É melhor eu pegar todas as minhas memórias e levar comigo. Pode levar com você. It's a strange way we think sometimes. I understand the sentiment, but I think, no, I'm new today. I'm born. A gente pensa de um jeito estranho de vez em quando. Eu entendo o sentimento, mas não, é muito melhor pensar, eu sou novo todo dia, eu nasci. Right? I mean, I'm still that same baby until I look in the mirror. Obviously, then I see this. It's something else. But the experience is the same. Eu sou sempre aquele bebê, até que eu me olho no espelho e eu vejo isso aqui, mas a experiência é a mesma. So it's like, oh, I'm holding my thumb. Oh, I'm holding my thumb. Então, eu falar, estou segurando meu dedão. Não, eu falo, eu estou segurando o meu polegar. What do we have today? O que nós temos para hoje? Yeah. It's fun. Even when it's not fun, it's fun. Mesmo quando não é divertido, é divertido. You can't take it too seriously. Você não pode levar isso muito a sério. Não pode levar a sério.
So we just enjoy. Even just as an example, another story, but maybe 5 years ago, my back started to bother me. Eu tenho uma história, uns 5 anos atrás, as minhas costas começaram a me incomodar. And I did so much self-help. Eu fiz tanta autoaplicação. I had a friend who adjusted my body. Eu tive um amigo que, né, fez um ajuste no meu corpo. Everything I could think of. Fiz tudo que eu podia pensar. The pain was just amazing. Era uma dor terrível. And one morning I woke up, and I wasn't trying to be positive. It wasn't like, oh, I have to be positive. No, not that. I just woke up, and the pain was just so incredible that I just experienced it. And I thought, that's amazing. E aí teve um dia que eu acordei, eu não estava me esforçando para estar bem, nem nada. A dor estava bem excruciante. E eu acordei e pensei assim, nossa, que incrível. It was just a beautiful experience. Foi uma experiência incrível. So there's no judgment. It's just, pleasure, pain. It's the same experience, right? Não teve julgamento. Prazer, dor, o sentimento é muito próximo, parecido. So, but that was an amazing moment for me when I realized, it was like watching a movie. Wow, what a great movie. Oh, what a wonderful pain. Então, para mim, aquele momento foi muito importante, porque foi como se eu estivesse assistindo um filme. Assim, nossa, que dor maravilhosa, que incrível essa dor. No, but that's it. If I go into the story, oh, the pain. Oh, I've been in pain for 2 months. Then you're stuck. Porque se eu ficar naquela linha de pensamento, ai, a dor, aí faz 2 meses que eu tô com essa dor e tudo, de repente você tá ali, né? Tá bloqueado ali, tá parado ali naquele. It's just, oh, lucky me, I get to experience this. That's part of life. Então eu pensei, bom, que sorte a minha que eu tô podendo experienciar isso, faz parte da vida. It's the experience. I mean, why are we here in a body? Então, por que a gente está aqui no corpo? To have these experiences, right? And deal with them. That's the learning. Para experienciar isso e para aprender a lidar com isso. Esse é o aprendizado. Not to suffer. Não para sofrer. That's our choice. Essa é a nossa escolha. Yeah. So So if it hurts, it hurts. Então, se dói, dói. And if it makes us, physically, but also if it brings up emotional, that's okay. É física, mas se também trouxer algo emocional, tudo bem. Né? Se for alguma dor emocional, também, tudo bem. In my first class, just sobbing, letting go of whatever. Como na primeira aula, né? Absorver aquilo e deixar aí o que for. But I realize, if I'm not willing to experience one, I'm not willing to experience the other. If I'm not willing to experience pain, I can't experience pleasure. I'm not living. I'm just existing. Porque se eu não estou pronto, pronto para experienciar a dor, eu não vou conseguir experienciar o prazer, né? Faz parte da vida.
So, yeah. And with Jinshinjutsu or anything, if I'm not willing to experience the not knowing, I can't experience the knowing. E no Jiu-Jitsu, se eu não estou pronto para experienciar o não saber, eu não estou pronto para experienciar o saber. Then, I can say, oh, Mary said, but that's not from knowing. Eu posso até dizer, Mary disse, mas isso não vem do saber. It doesn't mean anything, right? It's only until I look at it and go, ooh, wow. Não quer dizer nada até a hora que eu olho para aquilo e eu falo, sim, wow. Then I can say, Mary said. Eu posso dizer, a Mary disse. That's different. É diferente. Follow? A client once said to me, I said something to her, and she said, oh, that's easy for you to say. And I said, no, it's not easy for me to say. And that's why I'm saying it. Uma cliente, uma vez, eu disse algo para ela e ela falou, mas para você é fácil falar isso. E eu falei, não, isso não é fácil, por isso que eu estou dizendo. I've thought about it. I've felt it. I've doubted it. I've said, maybe it's not true. I go through all of that, and then I go, okay, maybe it is true. Now I can say it. Então, eu pensei sobre isso, eu duvidei disso, né? E aí, depois disso, é que analisei aquilo, e aí eu posso dizer, tá, então pode ser que isso é verdade. Then that word has power. Então, aí a palavra tem poder. It's different. É diferente. It's different. When I was a little boy, people would say things to adults would say things, and I'm going. Quando eu era pequeno, os adultos falavam coisas e eu ia lá. I'm thinking, I'm just small. I'm not stupid. Eu pensava, eu sou pequeno, mas não sou estúpido. I can see there's nothing behind what you're saying. You follow? Eu consigo, entende? Eu pensava assim, não tem nada por detrás daquilo que você está falando, é vazio, né? And I was so little kids have no patience for. Criança pequena não tem a mínima paciência para isso. Or dogs also. Também. No. So to know myself is that's the truth. Então, conhecer a mim mesmo é a verdade. I'm not going to fool anybody. I'm not going to trick anybody. Não vou enganar ninguém. So, that's what Mary taught me. Foi o que a Mary me ensinou. E eu acho que, por mim, eu ficaria aqui o resto da noite te ouvindo falar, contar as histórias. A reunião ela tem um certo tempo, depois disso a plataforma cancela o meeting, então a gente já está se aproximando desse tempo limite que eles me dão. E a gente vai ter que encerrar o nosso papo hoje. So Ian, for me, if it were for me, I would listen to you for many, many hours. But this platform has a limited time and it's soon going to close, so we have to close our meeting. Mas isso não impede que a gente volte a se encontrar para conversar mais. Essa conversa tão cheia de poesia, tão cheia de alegria, de riso e de lembranças, foi maravilhoso. Você proporcionou uma noite maravilhosa para a gente. Muito obrigada. But that doesn't mean that we cannot meet again and talk a little bit more. And we had a wonderful conversation. So
you know, happy and meaningful. Muito obrigada. Thank you so much, for inviting and letting me share, because it's a privilege, you know, and I appreciate it. And thank you for translating. And yeah, so it's good I get to listen to Portuguese and I learn a little bit more each. I almost understand, you know. Muito obrigada por me receber, obrigada por ter traduzido. Eu gosto de escutar o português, que eu vou aprendendo um pouquinho mais. Eu quase entendo. Ah, come on, you understand. A gente tem aqui no chat, tem muitas pessoas escreveram coisas. Eu acho que depois, mesmo em português, acho que você vai conseguir entender. A maior parte das pessoas está agradecendo, dizendo que foi uma reunião maravilhosa. Algumas estão dizendo que o dedo indicador conversou muito com elas. Então, depois eu vou te mandar o link para você poder ver os comentários que as pessoas estão fazendo. Great. Did you get it? Yeah, I got that. Yeah. Good. And I told you, I almost understand. Okay. Yeah. You know, but... Então, muito obrigada, Cissa, querida, por estar aqui com a gente hoje. Foi uma honra, Ian. Muito, muito, muito obrigada. Meus queridos todos que estão aqui, todas, essa nossa 97ª live, vocês aí firmes, a gente praticando, aprendendo, estudando, experimentando, vivendo Jinshinjutsu e honrando a Mary, tá bom? Eu vejo vocês no domingo. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado. Até o próximo. Até a próxima. Muito obrigada por me convidar para participar, Érica. Muito especial para mim. Foi muito bom ter você aqui, querida. Muito obrigada. Tchau para todos. Happy birthday, Mary. Happy birthday, Mary. Thank you. Parabéns, Mary. Muito obrigada. Tchau.